Nossa equipe, ao lado de Flauber Silva na parte técnica, Gelmar Dantas na direção geral, abraçando também ao suporte do amigo Henrique Lima. Nós começamos o Frequência Inclusiva para Natal, para o Rio Grande do Norte, a você que nos acompanha pela web, através dos aplicativos Radiosnet, Instagram, Facebook e muito mais. Abraçando neste momento aqueles que nos sintonizam. E agora nós só vamos prestigiar aqueles cadeiras cativas que realmente ouvem e nos confirmam que ouvem o programa. Não vamos mandar alôs aleatórios. Um alô para Mário Gonçalves e sua esposa Vanessa, em Caxias, Rio de Janeiro, Zeli Ferreira, Fabian e também o Guilherme Ferreira, filho do casal mencionado que completou ano ontem. Parabéns, Guilherme. Um abraço para Fabiana e sua filha Angélica, nos prestigiando com a sua audiência. Também Irenice em Ponta Negra e Udeane acompanhando a Zona Norte FM Natal. Quero mandar um abraço ao meu amigo José Antônio de Belfor Roxo. Está no ar o nosso programa Frequência Inclusiva, sob a proteção de Deus. Eu digo sempre, ao seu lado eu sou feliz. Aníbal Luiz. Eu sou Aníbal Luiz, o repórter Divisão. Boa tarde, Natal. Boa tarde, São Gonçalo. Boa tarde, Extremóis. Boa tarde, mundo, que estão nos ouvindo através do aplicativo Radiosnet, bem como através da 87 FM, a FM da Inclusão. Boa tarde, companheiro Ronaldo Tavares. Boa tarde, Flauber Silva, nos comandos mágicos aqui da 87. Também desejo uma boa tarde para o diretor Gelmar Dantas, desta emissora inclusiva. Estamos iniciando neste momento mais uma audição do programa Frequência Inclusiva. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe Maria Vani Barreto de França, que está nos ouvindo na Potilândia. Para Patrícia, para Vani França Barreto, para a nossa queridíssima amiga Tessia Endo, para todos aqueles que fazem parte da Universo Vacina, bem como do Rota Botequim. Em nome de Felipe, cumprimento a todos que fazem parte do Rota Botequim. Hoje teremos uma entrevista com a senhora Maria de Fátima Bezerra. Não é a governadora, é apenas coincidência no nome. Ela irá falar sobre, nos vai dar, Ronaldo, uma perspectiva como é fazer parte de uma família que tem uma criança autista. Dona Fátima, ela é presidente do Conselho de Segurança de Lagoa Nova e foi presidente do Centro Comunitário de Moradores da Potilândia. É uma pessoa bastante antenada, é uma lutadora, é avó desta criança que tem autismo e, como você sabe, a avó é mãe duas vezes. Então, estamos aguardando a ligação de Dona Fátima para darmos início à nossa entrevista e ela vai falar um pouco como é a perspectiva da família em conviver com a criança autista, principalmente no que diz respeito à assimilação do problema e principalmente com relação à adaptação e o encaminhamento desta criança para a educação, já que, apesar do autismo, Ronaldo, nós temos consciência disso e nossos ouvintes também, que a criança tem pleno direito de ter o acesso à educação, no caso a educação especial. E para isso, os gestores públicos têm de dar condições para que esta criança possa ser educada. Daqui a pouco, Dona Fátima está na linha para nós iniciarmos a nossa entrevista. Já está na linha, Flauber? 12:10 na ponta da linha, Aníbal Luiz, a senhora Fátima Bezerra, que você vai fazer-lhe a primeira pergunta. Antes, porém, eu só quero dizer que o Rio Grande do Norte tem 27,9% de pessoas com deficiência nesse estado, só perdendo
para o estado da Paraíba, que tem 29%, ficando acima da média nacional do Brasil, que é de 25% da população, de acordo com o último censo do IBGE em 2010. A palavra está com você. Bem, então, já que nós já estamos com a nossa entrevistada na ponta da linha, Dona Fátima, primeiramente gostaria de desejar-lhe uma boa tarde e agradecer a sua presença aqui no nosso programa Frequência Inclusiva. Como já tive a oportunidade de mencionar na abertura, a senhora é presidente do Conselho de Segurança de Lagoa Nova e já foi presidente do Centro Comunitário de Moradores da Potilândia. Dona Fátima, de forma bem objetiva, como foi para a senhora e para a sua família saber que da sua família faria parte uma criança que tem autismo? Como foi receber essa notícia e como encarar esta deficiência? Boa tarde e obrigado pela participação, Dona Fátima Bezerra. Oi, boa tarde, amigo. Boa tarde aí a todos. A princípio, foi difícil, né? Mas eu sempre dizia a meu filho que só tem um filho especial, quem é especial. A família se uniu e resolveu encarar com muita fé, com muito amor. Hoje meu neto tem 9 anos, ele é uma criança altamente inteligente. A mãe optou em sair do trabalho para cuidar exclusivamente dele, junto com o meu filho, né? Hoje, Joãozinho é uma criança que estuda numa escola particular, normal. Ele interage com outras crianças. A princípio, ele não falava. Foi uma luta de anos para ele dizer a primeira palavra. Hoje ele fala normal, brinca, interage com outras crianças. A mãe dele se dedicou junto com meu filho. Ele tem psicólogo, terapeuta e segue numa vida normal. Toda a família se uniu. A gente resolveu encarar com muito amor e hoje ela é um anjo. É um anjo azul, como diz, né? Exatamente. Ele é uma criança muito querida, muito amável, muito carinhoso. Você, Ronaldo Tavares. 12h13 em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Senhora Fátima, sabemos que o preconceito é algo bastante notório e visível na sociedade. Isso, sim, ao nosso ver, nunca será extinto, será apenas minorado ou reduzido. O seu neto tem sido vítima de exclusão social, porque todas as pessoas com algum tipo de deficiência, inevitavelmente, elas passam por algum tipo de constrangimento. Isso seja uma deficiência de espectro autismo, seja uma deficiência visual, auditiva e assim sucessivamente. Como tem sido enfrentar esse preconceito diariamente e se seu neto está realmente incluso na sociedade como um todo e não somente de forma segregada, convivendo com pessoas que têm o mesmo tipo de deficiência? Teve duas escolas aqui em Natal que a gente sofreu muito, meu filho, né? E quando ele chegava na escola, nessa escola particular, os pais dele percebeu que ele piorou porque ele foi incluso daquela sala. A professora, as cuidadoras, deixava ele assim, tipo à toa. Ele não entrava, a mãe dele passou a perceber que ele piorou bastante e ela meu filho tirou ele imediatamente dessa escola. Teve outra escola que também recusou, mas hoje ele está numa escola que não mora mais aqui, ele mora em João Pessoa. Lá ele tem um atendimento totalmente diferente de duas escolas particulares de renome que tem aqui
que rejeitaram meu neto por preconceito. Hoje não tanto, certo? Hoje não tanto lá, ele é tratado normal, mas aqui ele passou por esse constrangimento. Tanto meu filho com minha nora, como meu neto. Dona Fátima, infelizmente, isso que a senhora acabou de passar para os nossos ouvintes é uma coisa lamentável saber que escolas aqui da cidade do Natal agem de maneira preconceituosas com crianças ou adolescentes deficientes. Isso vai totalmente de encontro à Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que diz que o deficiente tem pleno direito à educação especial. E é dever da escola, no caso a escola particular, oferecer condições para que o aluno possa ser incluído de fato no aprendizado. Dona Fátima, com relação a essa escola de João Pessoa, onde o seu neto estuda, a senhora disse anteriormente que ele estuda em salas normais, com alunos normais, entre aspas, não é isso? Isso. Mas ele tem o acompanhamento de cuidadores especializados, principalmente no que diz respeito à parte psicopedagoga? Tem sim. Ele tem sim, acompanhamento das tias, como ele diz, né? Das tias que tem um cuidado diferenciado, porque sabe a condição dele. Aqui teve uma escola, que foi a última escola que ele estudou, que ele teve toda a atenção e carinho desses professores. Mas meu filho passou no concurso, foi transferido, e lá, em João Pessoa, ele tem o mesmo tratamento da escola, da última escola que ele estudava aqui em Natal. Ok, Ronaldo Tavares. 12 horas e 18 minutos em Natal. Eu repito e confirmo, 12 e 18. Obrigado a você que nos dá a carona no transporte coletivo, no alternativo, no seu Dion, pelo aplicativo Radiosnet. É um prazer contarmos com a sua audiência. Só deixar muito claro que o atendimento é obrigatório e preferencial, com toda a assistência preconizada, garantida em lei, de acordo com as diretrizes da educação. Então, em qualquer escola da rede regular de ensino, seja ela pública ou privada. É dever do Estado. A inclusão social é lei de acordo com o Ministério da Educação. Fazendo esclarecimento sobre a diferença entre Natal e João Pessoa, entre alguns aspectos, é fácil deduzir, é bom mencionar. Em João Pessoa nós temos a FUNAD, que é a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Deficiente, que funciona no bairro dos Estados, e lá nós temos, dentro deste órgão do governo do Estado, várias coordenadorias. Uma que cuida da deficiência auditiva, outra da deficiência física, visual, sensorial e assim sucessivamente. Então é muito diferente de um Estado que percebe as pessoas como política de Estado e não política de governo. O saudoso José Maranhão, ex-governador da Paraíba, teve esse olhar diferente. Inclusive, são pessoas com deficiência que coordenam essas, digamos assim, essas secretarias dentro desse órgão, podemos assim mencionar. Então, é claro que um Estado que tem esse tipo de organograma, de organização, dentro de um órgão, cada setor tem a sua especificidade e ele tem que funcionar melhor. Mas não quer dizer que as leis sejam cumpridas melhor ou pior do que em Natal, porque a lei, muitas vezes, ela existe no papel. O que é a lei? É o reconhecimento de direito. A efetivação depende da busca do cumprimento desses direitos, e aí é o cidadão que tem que provocar o Ministério Público, é o Ministério Público que, quando é provocado, tem que dar a resposta necessária, porque é o guardião da lei. O Ministério Público não é justiça e nem tem poder de polícia. Ele provoca a justiça através do reclame ou da reclamação que ele receba do cidadão. Mas sem mais delongas, a minha pergunta para
Dona Fátima, seria o seguinte: o que a senhora, enquanto avó, percebe que precisa melhorar em prol das pessoas com deficiência no Brasil? Porque já que seu filho, seu neto, estudou em Natal e agora, por questão de transferência familiar, foi para João Pessoa, o que está faltando no Brasil para as pessoas com deficiência, na sua visão? Falando objetivamente e claramente. Na minha visão, como cidadã, falta muito, meu amigo. Falta muito. Falta tudo. É uma briga constante de pais com filhos deficientes, com 1001 problemas de deficiente, brigando para seu filho ter seu direito, que no Brasil está longe, longe de chegar a um bom patamar. Falta tudo, tudo, tudo. Bem, estamos Falta aqui... tudo. Estamos aqui na 87 FM, no programa Frequência Inclusiva, entrevistando a senhora Maria de Fátima Bezerra, presidente do Conselho de Segurança de Lagoa Nova e ex-presidente do Conselho Comunitário de Moradores da nossa querida Potilândia. Dona... Deixa eu só... Pois não, Ronaldo. Desculpa interrompê-lo, às 12 horas e 22 minutos. Eu até concordo em parte com Dona Fátima, mas só quero deixar aqui registrado que, enquanto dirigentes, nós temos lutado diuturnamente através da Câmara Municipal de Natal, da Assembleia Legislativa, com proposição de leis que venham melhorar a vida das pessoas. Agora a gente sabe que a evolução humana, infelizmente, ela demora. Não é como você trocar a peça de um carro. Quando nós estávamos interinamente na presidência do Conselho Municipal de Natal, o ano passado, nós inauguramos a Central de Libras, que não tinha nessa cidade. Então foi uma inauguração feita na nossa gestão, como presidente interino à época. Hoje estamos na vice-presidência. Nós temos os conselhos de controle social, como o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Natal e também do Rio Grande do Norte. Temos o Conselho Nacional, que está sendo recriado. Então eu quero dizer que nós não temos sido omissos. Agora, nós não temos a caneta na mão, nós não podemos mudar uma visão de um governante que só sente na pele quando ele tem um filho ou quando ele tem um parente. Por exemplo, o governador do Piauí, o Dr. Wellington Dias, que eu conheci pessoalmente, é um homem muito sensível, ele é a primeira-dama. Por quê? Porque eles têm um filho, pessoa com deficiência. Então é muito diferente o olhar, é muito diferente o sentir. Mas quero dizer que Natal tem a primeira lei do Brasil no tocante à eliminação das barreiras arquitetônicas, a 4.092 de 1990, dentre outras leis. Tem sido colocadas botoeiras sonoras em braille Natal. Então, Dona Fátima, eu sei que a senhora não criticou os dirigentes, eu estou só informando os ouvintes que, por mais difícil que seja, mas nós não temos sido omissos. Os governantes, sim, precisam enxergar as pessoas com deficiência, precisam sentirem, precisam ouvirem. Muitas vezes utilizarem uma bengala, uma cadeira de rodas, muitas vezes precisariam ser autistas, precisariam ter algum tipo de deficiência intelectual para eles perceberem o quanto nós enfrentamos o preconceito e a desigualdade, porque querem nos tornar iguais sem nos darem as devidas condições. Aníbal. Concordo, Ronaldo, plenamente com as suas palavras. Dona Fátima, agora com relação... Amigo, é o seguinte, eu não... Dá licença, só um instante. Pois não, fica à vontade. Eu não critiquei quem está na luta, porque eu conheço a luta de cada um. A deficiência que a gente tem, a dificuldade que tem, que existe, é de vocês que luta para ter uma vida mais digna de quem é deficiente. Aí tem por trás, aí lá em cima tem os governantes que não dá valor porque os filhos são normais. E aí vocês ficam numa briga para ver se melhora, mas talvez próximo ano tenha muita promessa. Mas é de pessoas como a senhora que a gente precisa para
está engajada conosco, Aníbal. Dona Eu sou Fátima, arengueira, viu? com certeza, eu conheço a senhora não é arengueira, a senhora é uma lutadora que luta pelos direitos, principalmente a fim de melhorar a questão da segurança, já que a senhora atua diretamente no Conselho de Segurança de Lagoa Nova. Eu conheço o seu trabalho de muito tempo e a senhora é realmente uma batalhadora. Agora, dona Fátima, voltando aqui para o foco da entrevista, com relação à socialização. Por que eu vou falar sobre socialização? Porque, infelizmente, nós ainda podemos observar em algumas famílias que têm crianças com deficiência, essas famílias, ao invés de procurar promover a socialização desse deficiente, seja ela qual for a deficiência, a família, até mesmo por ignorância, procura esconder esse deficiente, procura deixar o deficiente em casa, fazendo com que o mesmo não interaja, não se socialize com a sociedade com que ele convive. Então, eu queria saber da senhora, dona Fátima, como é que a família da senhora agiu com relação à socialização do seu neto? Houve esse incentivo, houve essa busca para que ele pudesse se socializar e viver na sociedade de forma plena? Houve sim, bom, houve sim. A família tratou Joãozinho, a gente não escondeu, certo? A gente foi à luta, ele participava de tudo que ia a família, ele estava lá com a gente para interagir, junto à sociedade, ninguém escondeu, todas as caminhadas do dia do autista, a família inteira estava lá com ele, a gente nunca escondeu, a gente sempre foi atrás de tratar ele como uma criança normal. Hoje, ninguém esconde, a gente não pode esconder uma criatura tão maravilhosa como é uma criança especial, mas conheço alguns casos, conheço um caso e vários outros em outros bairros que essa criatura vive trancada dentro de casa. Eu acho que a família, que é a nossa base de tudo, não trata essa criatura como uma criança normal. Ela tem que sair, tem que interagir com outras pessoas, tem que participar da vida, do dia a dia. Os pais não são eternos, então, os avós também não. Então, os pais, nesse caso, tem que ensinar a vida, o dia a dia. O deficiente, dona Fátima, ele tem que aprender a viver com a deficiência dele. Enfrentar Exatamente. Os problemas que, porventura, ele possa se deparar durante toda a sua vida. Porque, bem como a senhora falou, os pais e os avós, no caso da senhora, eu conheço a sua luta, eles não são eternos. E vai ter um momento que o deficiente, ele vai ter que enfrentar os problemas, vai ter que partir para a luta sozinho. E para isso, ele tem que estar preparado para enfrentar essa grande batalha. Exatamente. Com você, Ronaldo Tavares. 12 horas e 30 minutos. De minha parte, eu quero apenas agradecer a dona Fátima pela participação, pela forma tranquila com que fez aí as suas colocações, deixou a sua mensagem. Então, de minha parte, só que ela deixasse aí um recado para as mães e para as pessoas com deficiência. Qual o recado final que ela dá para que as pessoas tenham esperança, fé e determinação para que possam vencer as desigualdades? Porque eu entendo, modestamente falando, que se você chega em um supermercado e você não tiver um bom atendimento, não é com conflito, não é com desavença que a gente vai conseguir. Porque a gente até vai ser atendido, mas vai ser atendido com má vontade. Se eu chegar numa agência bancária e eu for peitar a gerência, eu vou ficar mal visto. Eu vou ser até atendido. Mas quando eu for chegando, certamente vai surgir aquele comentário negativo a respeito das pessoas com deficiência. Porque muitas vezes nos tratam como ignorantes, nos tratam como pessoas revoltosas. Então eu acredito que o direito, ele não é pela imposição, ele é pelo convencimento. Mas enfim, dona Fátima, qual é a sua mensagem final para os nossos ouvintes?
Bem, amor. É amor, meu filho, que você tem que ter pelo seu filho deficiente, pelo seu pai deficiente, de tratar ele com todo o amor do mundo, de tornar ele uma pessoa normal, de correr atrás dos direitos dele, que eles têm, de tratar como uma pessoa digna e normal. É isso que a gente faz com... Todos nós fazemos com meu neto. Ele chega aqui e diz: oi, vovó Fátima, coisa que foi anos de luta para ele dizer esta palavra, mas que chegou lá e hoje ele fala normal, mas foi o amor que a gente tem por ele que fez a vida da gente se transformar no melhor que a gente tem hoje, que é meu neto. Muito obrigado. Então ninguém tenha vergonha não de ter um filho autista, um filho com deficiente, um neto autista. Eu tenho o maior orgulho do neto que eu tenho. Muito obrigado, dona Fátima, pelas suas palavras que vieram do fundo do coração. Esperamos que as pessoas que estão nos escutando neste momento olhem, escutem essa entrevista e tirem isto como exemplo. Dona Fátima é uma senhora que tem dedicação praticamente exclusiva a esse neto dela, Joãozinho, que eu tive a honra de conhecer, bem como a sua nora e bem como o seu filho. Então, é desse tipo de pessoas que nós precisamos. Precisamos de pessoas comprometidas, que aceitam o problema, aceitam a deficiência, enfrentam o problema de frente. Então, aqueles que estão nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos através do aplicativo, caso vocês tenham algum parente deficiente, não o escondam, socialize este parente, porque ele tem uma deficiência, com certeza tem, mas com certeza ele é capaz, tem inteligência e pode ser inserido plenamente na sociedade em que vivemos. Dona Fátima, muito obrigado pela sua participação. Quero dizer para a senhora que o nosso programa aqui está à sua inteira disposição para qualquer momento que a senhora quiser nos comunicar alguma coisa, estamos aqui à sua inteira disposição. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, os microfones estão à sua inteira disposição. Bem, eu quero agradecer. Para mim foi uma honra participar desse programa, falar do meu neto que eu amo demais. Agradecer demais, diga aí ao parceiro que se Ronaldo Tavares. Ronaldo Tavares, quiser qualquer participação minha para entrar numa luta, meu amigo, conte comigo desde já, porque eu vou atrás. Essa é forte, Ronaldo, essa é forte, eu conheço essa aí. Quando ela entra numa luta, meu amigo, para sair é difícil. Então, dona Fátima... Agradecer todo, meu obrigado aí a Ronaldo Tavares, foi um prazer enorme, foi uma honra participar do programa de vocês. Prazer foi nosso. Sempre comigo. Tá. Muito obrigado, dona Fátima. Obrigada. Isso aí foi Tchau, dona meu Fátima. Querido. Isso aí, dona Fátima Bezerra, avó de uma criança autista, que nos passou um pouco da sua experiência junto a essa criança com deficiência. E agora, Flauber, vamos para os nossos apoios culturais e já voltamos com o quadro Você Sabia? Às 12h34. Chegou à Zona Norte, o Rota Botequim. Rota Botequim, o melhor local para comer, beber e se divertir com amigos e a família. Rota Botequim. Estamos funcionando de quarta a sábado, das 18 horas às 0 horas e aos domingos do meio-dia às 0 horas, com a melhor opção para o seu almoço. Temos pratos executivos a partir de R$13. Contamos com espaço Kids, música ao vivo e, sem dúvida, com a cerveja mais gelada da Zona Norte. Lembrando também que o Rota Petiscaria está funcionando normalmente às sextas e sábados com a melhor balada. Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, que é a avenida lateral do Partage Norte Shopping. Chegou em Natal a primeira clínica temática de vacinação, Universo Vacinas, localizada em Lagoa Nova, na rua Marise Bastier 420,
pilotada pela enfermeira Maria das Graças, com mais de 22 anos de experiência na área de imunização humana. Venha conhecer sua clínica profissional de imunização. Temos um universo de oportunidades a oferecer. Universo Vacinas. Telefones para contato 84-2131-2105 ou 849-9426-7575. Universo Vacinas, sua primeira clínica temática de vacinação. Aníbal Luiz, Aníbal Luiz, Eu sou Aníbal Luiz. o repórter de visão. Voltando Natal, voltando São Gonçalo, Extremóis, voltando no mundo que estão nos escutando através do aplicativo, aqui na 87 FM, FM da Inclusão, com o meu, com o seu, com o nosso Frequência Inclusiva, 12 horas e 41 minutos na capital espacial do Brasil. Vamos continuando o nosso programa, agora vamos falar sobre o quadro Você Sabia? Meu amigo Ronaldo Tavares, existe uma palavrinha que muitas pessoas, até mesmo legisladores, quando vão fazer algum projeto, alguma lei que envolva a pessoa com deficiência, infelizmente, esta palavra ainda é empregada de forma errônea. Refiro-me à palavra portador. Hoje, Ronaldo, nós, eu, você ou qualquer companheiro que esteja nos escutando, que tem alguma deficiência, nós não portamos nada. Nós não somos portadores de deficiência visual. Nós somos pessoas que temos uma deficiência visual ou então que precisamos de necessidades especiais. Então, essa palavra portador já foi abolida através da lei, se eu estiver errado, você pode me corrigir, da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, e não deve ser usada mais. Queria que você fizesse uma explanação para os nossos ouvintes a respeito desse tema, meu caro Ronaldo Tavares. Bom, amigo ouvinte, veja bem, em 2008, o Brasil tornou-se signatário da Convenção Internacional da ONU que trata dos direitos das pessoas com deficiência, abrangendo todas as políticas intersetoriais, como educação, saúde, assistência social, combate ao preconceito, dignidade, lazer, moradia e assim subsequentemente. Daí, em 2010, o governo federal editou uma portaria fazendo a alteração de portador de deficiência para pessoa com deficiência. Isso para que se adequasse à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, onde, como já falei, o Brasil, através do decreto 86 do Senado Federal, promulgou e está de acordo com todas as normas mundiais no que se refere aos direitos inalienáveis das pessoas com deficiência. Então, em 2010, fazendo essa adequação, foi editada essa portaria que trocou essa nomenclatura de portador para pessoa com. Quando eu me refiro a pessoa com deficiência, eu estou me referindo a todas as áreas. Quando eu quero me referir a pessoa com deficiência auditiva, porque ninguém é surdo-mudo, a pessoa é pessoa com deficiência auditiva, ela não fala porque não ouve. Eu digo pessoa com deficiência auditiva. Se eu quero me referir a pessoa com deficiência visual, termo empregado, pessoa com deficiência visual e assim por diante. Então, se eu disser pessoa com deficiência, eu estou me referindo a todo o segmento, todo, indistintamente. Então, não é normal, não é legal, não está dentro da lei, tá? Nem da Lei Brasileira de Inclusão, nem da Convenção Internacional da ONU, o termo portador de deficiência. E outra coisa, o que tem que existir nas escolas especiais não é o cuidador, é exatamente o AE, atendimento especializado, que todas as escolas da rede regular de ensino terão que garantir esse atendimento especializado a todas as pessoas com deficiência, fazendo cumprir as suas reais necessidades. Isso está preconizado na Lei Brasileira de Inclusão. O que é a Lei Brasileira de Inclusão? Ela fez uma junção da Convenção Internacional da ONU
e das leis que já existiam no Brasil, transformando-se nesse estatuto, que nada mais é, ao meu ver, de uma repetição da Convenção Internacional da ONU. Ao meu ver, a convenção é muito melhor, é muito mais completa, é muito mais abrangente. Agora, é como eu digo, o direito ele não tem que ser imposto, ele tem que ser através da conscientização, ele tem que ser através da sensibilização humana, e o poder público tem esse papel, tem esse dever. Eu não posso chegar em um restaurante de Natal e, se não tiver cardápio em braille, de repente realizar um quebra-quebra. Ou constranger todos os clientes que lá estão porque está faltando um cardápio braille. Qual o procedimento adequado? Falar com a gerência do restaurante. Se ele não cumprir, procurar o PROCON municipal para que faça valer o que está descrito e determinado na Lei 6638 do município de Natal, de 26 de agosto de 2016, que diz que, sob pena de multa e infração grave, o restaurante dentro do município de Natal é obrigado a ofertar pelo menos um cardápio em braille e também em escrita aumentada para as pessoas com deficiência visual. Isto é lei. Nosso dever é cobrar e, em não sendo atendido, procurar a promotoria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Como também temos uma lei em âmbito do Rio Grande do Norte que determina que as pessoas que tomam algum tipo de medicamento, que têm uma deficiência não perceptível, não notória, não compreensível, ou seja, que não seja fácil de deduzir, ela tem direito a obter uma carteira, onde nessa carteira vai estar descrito, que chama-se identidade descritiva, se ela toma algum medicamento, se ela tem alguma deficiência não perceptível, não notória. Então, é um dever da Coordenadoria para Inclusão da Pessoa com Deficiência, ofertar essa carteira gratuitamente, de acordo com a lei estadual. Se não está sendo oferecida, se não está sendo ofertada, aí tem que se buscar os meios, Aníbal, cabíveis para que as pessoas tenham seu direito reconhecido. Mas é como eu digo sempre, o direito tem que ser conquistado. O direito é igual a namoro, é igual a sentimento. Ele não tem que ser uma coisa na base da força. Ele tem que ser conquistado, conscientizado e buscado a cada dia. Ou seja, você nunca vai conseguir fazer cumprir uma lei se você for com ignorância, com intolerância, se você for exatamente criticando os governantes de uma forma desrespeitosa, porque a própria Bíblia diz que todo governante é constituído por lei. Tá certo? Todo governante é constituído por lei e é por Deus também. Então, se você não respeitar os seus governantes, sejam do poder público, sejam do setor privado, seja empresarial, porque na sociedade nós temos 3 setores. O primeiro setor é o poder público. O segundo setor são os empresários. O terceiro setor são as ONGs, que oferecem serviços voluntários e gratuitos dentro das suas possibilidades, porque a maioria das ONGs estão quebradas por falta de recursos, amigo Aníbal. E sem dinheiro, e sem material humano e equipe multidisciplinar, não há presidente, não há gestor que faça milagre. Nenhuma das 3 esferas. Então, só para ficar claro, o termo portador de deficiência tem que ser abolido da nossa pronúncia, da nossa gramática, do nosso vocabulário. Temos que falar pessoa com deficiência. Exatamente, Ronaldo. Eu me admiro que, como você bem disse aí, essa norma vigora desde 2010 e ainda hoje nós observamos legisladores que utilizam de forma errônea o termo portador. Agora, com relação a você falou das leis, muitas vezes falta a nós mesmos deficientes o conhecimento daqueles nossos direitos. Nós temos que procurar saber aquilo que nós temos direito, tem que procurar nos atualizar. Por exemplo, existe uma lei municipal que já está vigorando, que é a Lei 6.917. Ela obriga as instituições bancárias, a nível do município de Natal, disponibilizar senhas sonoras no setor de atendimento. Então, o deficiente visual, ele tem de saber, tem de ter conhecimento que existe essa lei. Agora, como você bem disse, não é ele chegar lá no banco, o banco não presta esse serviço, e ele
causar uma balbúrdia no banco e querer brigar com o gerente, com os funcionários. Não. Ele tem que primeiro se dirigir ao gerente, expor o problema, mostrar a lei, possivelmente levar a cópia da lei, que hoje é fácil tirar, qualquer lan house tira, expor, mostrar para aquele cidadão que existe essa lei e pedir que o problema seja resolvido. Caso não seja, ele procure os seus direitos, procure o PROCON. Outra lei, Ronaldo, que está tramitando na Câmara Municipal é a lei do vereador Felipe Alves. Essa lei obriga que os estabelecimentos comerciais ele disponibilize funcionários para realizar o atendimento das pessoas com deficiência visual. Por exemplo, eu chego no supermercado, qualquer supermercado, eu vou sozinho. Logicamente, eu tendo o acompanhamento daquele funcionário, ficaria muito mais fácil para mim, muito mais seguro, eu poder realizar as minhas compras de forma adequada. O funcionário vai estar lá, dentro da sua carga horária de trabalho, não vai causar ônus para o estabelecimento comercial, então esperamos que isso ainda vai estar tramitando na Câmara, como eu disse você anteriormente, já passou na Comissão de Pessoas com Deficiência. Acredito que deve tramitar ainda pela Comissão de Finanças, em seguida ir para o plenário. O plenário vai à votação e, posteriormente, o prefeito Álvaro Dias poderá sancionar ou vetar a lei. Então, caso essa lei seja sancionada, regulamentada, cabe a nós, deficientes, termos o conhecimento que ela existe e, aí sim, procurar lutarmos pelo nosso direito. Como você bem disse anteriormente, não é com briga, não é com entre aspas, esculhambação, que nós vamos conquistar o nosso direito. É com diálogo, inteligência e, sobretudo, cidadania, meu caro Ronaldo Tavares. Verdade. Essa lei, na verdade, ela vem em complemento à lei que diz que todo estabelecimento que tenha cash, certo? Que tenha caixa, falando mais popularmente, é obrigado a oferecer atendimento preferencial a todas as pessoas com deficiência, não somente visual, a todas. Possa ser que essa lei seja tornada inconstitucional, porque agora ela vai para a CCJ, antes dessas comissões que você mencionou, e daí... Mas, Ronaldo, Oi. só um adendo, ela já passou na CCJ, Então, porque ela só pode tramitar nas demais comissões se ela passar, ela tem que passar primeiro na CCJ, onde lá é verificado a constitucionalidade da lei. Então, se ela já tramitou na comissão, ela já passou pela CCJ. Pois é, eu quero aqui, Aníbal, até agradeço o esclarecimento, a gente está aqui exatamente para fazer a tabela no toque de bola. Agora tem um detalhe, não, só complementando. Ao chegar ao Poder Executivo, o Poder Executivo pode judicializar através de um ADIM, uma lei ação de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Exato, porque exatamente os supermercados grandes, através da sua associação que eles têm, podem exatamente alegar que não tem essa disponibilidade. Agora eu quero aqui parabenizar o supermercado Rede Mais Alecrim. Desculpe a propaganda aí, Gelmar, mas é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Todas as vezes que eu chego lá, que eu requisito o atendimento, nunca me foi negado. Então aqui a gente tem que registrar os bons exemplos. Eu nunca cheguei lá impondo, nunca cheguei lá conflitando. E sempre, inclusive como a associação fica perto, Aníbal, quando eu vou só, às vezes que eu vou só, eles até vão me deixar na entidade. Então eu quero aqui parabenizar. Acredito que essa lei seria muito salutar se ela se consolidasse, ou se ela for consolidada. Mas assim, nessa lei tem que constar que você comunique, que você chegue lá e avise que está precisando do atendimento. Porque muitas vezes você pode... Tem pessoas que têm a deficiência que não é notória, que não é visível. A gente tem companheiros que eles têm os olhos totalmente limpos. E não dá para se perceber que eles têm deficiência. Isso não quer dizer que eles não tenham. Então, assim, é preciso que a gente também faça a nossa parte, Ronaldo, em a lei sendo sancionada. Me tira uma dúvida. Agora, o cidadão que tem visão monocular, ele agora é considerado deficiente, ok? Ok. Então, será que ele vai ter, caso essa lei seja aprovada pelo Legislativo Municipal, sancionada e regulamentada pelo Executivo, esse cidadão também vai ter direito a esse serviço? De acordo com a lei federal proposta pelo senador Rogério Carvalho de Sergipe, ele tornou todo mundo
com visão monocular com os mesmos direitos. Então, aí é que está a questão, é o que eu estou dizendo a você. Pode acontecer de uma pessoa que nem precise do atendimento, que ela solicite. A gente sabe que a cabeça de pessoas, cada um pensa de um jeito, né? Assim, muita gente acha que porque a lei existe para beneficiar, por exemplo, alguém que tenha realmente uma necessidade, tem que beneficiar todos. Eu acredito que se a pessoa tem plenas condições de realizar o seu próprio atendimento, ela não tem que necessitar. Mas, é aquele ditado, se está previsto na lei e for sancionado sem que tenha lá critérios, porque a lei ela tem que vir respaldada de um decreto regulamentando. E esse decreto deve dizer em quais circunstâncias, em quais situações, mediante o que essa lei tem que ser cumprida e sob pena de não ser cumprida, o que o estabelecimento está sujeito de penalidades. Pode ser a tantas UFIs, pode ser a advertência, enfim. Tem que colocar multa, porque se não colocar multa, o atendimento não será feito. Então você me perguntando, eu respondo a grosso modo. De acordo com o que está posto hoje, todas as pessoas com visão monocular teriam o mesmo direito. Então é isso aí, vamos aguardar. Primeiramente, vamos esperar que a lei realmente seja aprovada pela Câmara Municipal. Acredito que seja. E ao chegar ao Executivo, ao Gabinete Civil do excelentíssimo prefeito Álvaro Dias, ela possa ser sancionada e regulamentada. E como você diz, aí caberá a nós, deficientes, solicitar o serviço e as empresas comerciais aplicarem a lei. Porque senão vai ser mais um daquela lei que existe no papel, mas na prática ela não é aplicada. Aníbal, é porque a lei, é como eu já falei aqui, a lei é o reconhecimento de que você tem o direito. A questão é a gente buscar a efetivação, o cumprimento. O Brasil não precisaria de nem mais um tipo de lei se nós tivéssemos a legislação que beneficia as pessoas com deficiência totalmente cumprida, totalmente efetivada. Porque falta exatamente o Ministério Público cumprir o seu papel, respeitosamente falando. Nós temos uma promotoria específica na defesa desses direitos. Então é muito complexo a questão da lei, porque a lei ela tem que vir acompanhada também da conscientização, como eu já falei, tanto do beneficiário da lei, bem como daquele que vai fazer a execução da lei, a lei ser cumprida. Você veja aí a questão dos bancos. Os bancos não cumprem. Você veja também, nós temos uma lei que as paradas de ônibus têm que estarem todas em braille. Todas. E nós não temos esse cumprimento. Nós temos uma lei brasileira de inclusão, lei federal, que diz que toda escola tem que ter o atendimento especializado quando solicitado. Nós temos uma lei que diz que tem que ter intérprete nas repartições públicas. Então, assim, é muito complexo, é muito complicado, porque quando o pessoal fala, tem a lei, mas a lei tem que vir acompanhada da conscientização. Nós temos também uma lei que trata da reserva de vagas em restaurantes, eventos, shows, enfim, tudo aquilo que for de lazer no município de Natal. Mas eu pergunto, essa lei é cumprida? Obviamente que a resposta é não. Por quê? Porque não talvez se tenha provocado o PROCON, porque não se provocou o Ministério Público. Nós temos a lei Abril Marrom, que é de prevenção a todas as formas de cegueira no município de Natal. Então, amigo, leis nós temos muito. Agora, o que falta é exatamente essas leis serem levadas à prática, levadas a efeito. E isso não depende de Aníbal, isso não depende de mim, isso não depende de uma entidade X ou Y. Isso depende da efetivação das leis por parte da sociedade. Ok, meu caro Ronaldo Tavares, já estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso programa. Ainda temos a música do dia. E há um detalhe, meus caros ouvintes, a partir de ontem, estreamos com a música A Viagem. A partir de ontem, todo o programa, final do nosso programa, teremos uma música do dia. Essa música é pré-selecionada pelo nosso amigo sonoplasta, Flauber Silva. Então, Ronaldo, eu passo aqui o microfone para as suas despedidas. Posteriormente, eu farei as minhas e chamarei a música do dia, que hoje é o hino do autista. O hino teve a letra de Ronaldo Cruz, um grande batalhador pelas pessoas autistas, melodia e arranjo de Flauber Silva. Então passo os microfones
para as suas despedidas, meu caro Ronaldo Tavares. Eu quero, Aníbal, às 12h59, dedicar essa música para deleite de todas aquelas pessoas com deficiência que acreditam na luta, na capacidade de vencer, de viver, de lutar, de acreditar, de entenderem que a cada dia é um novo tempo, de renascermos, de sonharmos, de buscarmos, de saber que um dia realidade e fantasia serão uma coisa só. Que vale a pena a lágrima da luta do que a vergonha da omissão. Que vale a pena viver. Que vale a pena buscarmos estarmos irmanados, de mãos dadas, sem soberba, porque Deus abate o soberbo. De, acima de tudo, lutarmos pelos nossos ideais com convicção, com pluralismo das ideias, vendo muito antes do nosso tempo, enxergando com os olhos da própria razão que o coração desconhece. Então eu dedico esse programa a todas as pessoas com deficiência de Natal, do Rio Grande do Norte e do Brasil, a todos os ouvintes. Muitíssimo obrigado pela carona, pela audiência. Um abraço também a Lênia aí na Bahia, a todos os seus amigos também que acompanham o nosso programa. A você, Aníbal, dizer que foi uma satisfação estarmos aqui juntos nesse programa onde só temos um objetivo: esclarecermos, sem maquiagem, sem rodeios, sem subterfúgios, sem invenções, sem vendermos ilusões. Porque, como eu digo sempre, você nasce sem pedir, morre sem querer, portanto, viva o intervalo. Ao seu lado, Natal, Rio Grande do Norte e Brasil, eu sou feliz. Boa tarde a todos, prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais um programa Frequência Inclusiva. E agora, para concluirmos o nosso programa, o hino do autista, na voz de Flauber Silva. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até sexta. Pai, mãe, me dê a sua mão, convide os seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas. Fora o preconceito egoísta, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha que segure a minha mão. De coração.